Lucas capítulo 22, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo número 22, versículo número 39. Deus seja louvado. Glória a Deus. Dá para enxergar? Amém. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus! Em tudo dai graças, amém? Deus seja louvado por mais essa oportunidade. Nós nos reunimos para fazermos memória da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. É um dia para nós nos alegrarmos, meus irmãos. Porque a cruz é a vitória da igreja, amém? A cruz é a vitória da igreja. Lucas capítulo 22, verso 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. E dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis comigo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Se assente, glorificando ao Senhor. Glória a Deus! Salve Jesus! És maravilhoso, Pai. Eu vou pedir que você mantenha comigo a sua Bíblia aberta. Você que não trouxe Bíblia, acompanhe o telão. No versículo de número 8, meus irmãos, Jesus ordena aos discípulos que fossem preparar a Páscoa, para que na ocasião Jesus celebrasse a última ceia juntamente com os seus discípulos. Havia uma preocupação dos mesmos sobre onde eles iriam preparar a Páscoa, a mesa da ceia. Uma preocupação pairava o coração daqueles homens, daqueles discípulos. Então o texto diz assim: Jesus lhes explicou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali fazei os preparativos. O verso 13 diz assim: e indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Então observe, a ordenança de Jesus é para que os mesmos fossem preparar a Páscoa para que Jesus pudesse ceiar juntamente com os seus discípulos. A preocupação que cerca o coração daqueles homens é: onde nós havemos de preparar? Onde vai ser? Em que local será? Como que a gente vai fazer tudo isso? E a ordem de Jesus é explícita: quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água na cabeça. Segue ele. E ao entrar na casa, vocês vão encontrar um cenáculo mobiliado. Tudo vai estar preparado, conforme eu tenho vos ordenado. Vale ressaltar aos irmãos que a cultura da época é que as mulheres carregavam cântaro de água. As mulheres iam ao poço, retiravam a água e
trazia no canto. Mas só quem é espiritual vai pegar isso aqui. Jesus um dia se assentou a um poço que era a herança de Jacó. Dialogou com uma samaritana. Ganhou ela. E o texto diz mais à frente que a mulher samaritana ganhou Samaria inteira para Jesus. Só que aquela mulher tinha nas suas mãos um cântaro de água. E ela foi buscar água ao meio-dia. Ela foi buscar água, que horário, irmão? Meio-dia. Que era um horário totalmente contrário do horário que as mulheres retiravam água no poço. As mulheres retiravam água cedo, porque elas tinham cuidado de pegar água limpa. Ao meio-dia, todo mundo já mexeu na água. A água já está barrenta, a água já está turva. Mas aquela mulher, ela vai. Nós sabemos o contexto, a história. Aquela mulher tinha uma vida totalmente errada. E aí Jesus precisa tratar a vida daquela moça. Só que ela trazia um cântaro de água. E eu preciso dizer aos irmãos que o cântaro, ele é limitado. A água do cântaro, agora você enche, daqui a pouco ela acaba. Então o cântaro, ele é limitado. E é isso que Jesus resolve na vida daquela mulher. Aquela mulher tinha uma sede na sua vida. Ela tinha uma necessidade na sua vida. Ela tinha um problema que Jesus precisava resolver. Então Jesus olhou para ela e disse assim: se você continuar bebendo dessa água aí, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho preparado para ti, ela nascerá uma fonte em você que jorrará água para a vida eterna. Aleluia! Aquela mulher ouviu a palavra, olhou para Jesus e disse assim: vejo que és profeta, dai-me de beber essa água. Jesus matou a sede dela e ela foi pregar na cidade de Samaria. Diga assim: e aí? E aí? Deixou o cântaro no poço. Pastor Ivan, ela chega no poço com o cântaro. Jesus resolve o problema dela, ela larga o cântaro. Aí agora, ao contrário de tudo, contrariando tudo, Jesus fala: quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Jesus não faz nada por acaso. É verdade. Não existe acaso no reino de Deus. Jesus não faz nada por acaso. Quem sabe, alguém olhou aquele homem carregando um cântaro na cidade e falou assim: mas peraí, não são as mulheres que tiram água? Por que esse homem está carregando água? Por que esse homem está carregando um cântaro? Aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim: vão e entra na cidade. Quando vocês entrarem na cidade, ao contrário de todo mundo, segue o homem que está carregando o cântaro. Que vocês vão encontrar um cenáculo mobiliado. Diga para o irmão que está ao teu lado, diga para ele assim: se você fazer. Diga forte, eu sinto que é uma noite especial. Diga para ele: se você fazer. Se você fazer Conforme Jesus te manda. conforme Jesus te manda, Você vai encontrar tudo preparado. você vai encontrar tudo preparado. Só tem preocupação no coração quem faz aquilo que Jesus não mandou. E a pior coisa de um homem é ele ter sucesso em algo que Jesus não aprova. É verdade. O camarada olha e diz assim: nossa, eu estou tendo um bom sucesso, só que Jesus não aprovou aquilo. Mas se nós fazemos tudo conforme Ele manda, sem pescanear, sem tosquenear, sem falhar, se nós seguimos o que Ele manda, Ele já preparou tudo lá na frente. Tudo está preparado. Glória a Deus, aleluia. Então Ele já preparou tudo, é só seguir o que Ele está mandando. É só caminhar na direção que Ele ordenou. Ele disse a Moisés, em Deuteronômio capítulo 28: coloque diante de vós dois caminhos, se ouvirdes as minhas palavras e seguir, vivereis o melhor dessas terras. Glória a Deus, aleluia. Olha para o irmão que está do lado e ele diz: é só seguir. É só seguir. Aleluia. Aleluia. Quando eles adentram, eles encontram, versículo 13: e indo eles, acharam como lhes havia sido dito, porque nosso Deus é um Deus que vela pela sua palavra. Então nada cai por terra. Aconteceu do jeito que Ele falou que ia acontecer. E Aleluia. prepararam a Páscoa. Verso 14: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com eles os apóstolos, e disse-lhes:
tenho desejado ansiosamente comer. Quem desejou? Jesus. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Diga por quê? Por quê? Verso 16. Pois vos digo que nunca mais comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: eu desejei muito estar aqui com vocês. Glória a Deus. Irmão, você entende a preciosidade disso? Glória. Eu desejei muito estar com vocês assentado à mesa para participar. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque vos digo que desde este dia em diante nunca mais tornarei a comer até que vocês estejam comigo no reino de meu Pai. Irmão, olha o peso dessa palavra. Jesus está dizendo: eu desejo participar com vocês, mas só cumprireis quando estiverdes comigo no reino de meu Pai. Posso te dizer algo sem medo de errar? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Todos os meses, quando nós nos reunimos para cear, quando nós preparamos a mesa da ceia, quando nós nos arrumamos para vir ao culto, quando a gente vem aqui e os grupos adoram ao Senhor e a gente participa da ceia, a gente está aqui no ambiente. Diga o que acontece? O que acontece? Lá no céu, Jesus está desejoso de participar com a gente. Aleluia. Glória a Deus. Deus é O desejo dele, ele disse: eu desejo participar com vocês, mas só tornarei a participar quando vocês estiverem comigo no reino de meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Irmão, a gente troca a mesa da ceia por tanta coisa. Verdade. Alguns trocam o culto de ceia por um dia no shopping. Verdade. Alguns trocam por qualquer outra coisa a mesa da ceia. Mas me constrange saber que o meu Senhor, nesta noite, está sentado à destra do Pai, desejando logo vir buscar a sua igreja. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Para participar com Ele no reino de Deus. Louvado seja Deus. Espírito Santo. Quem sabe agora às 8h33 da noite, lá na eternidade, lá na empresa ao tempo, mas agora nesse exato momento, ele está sentado à destra do Pai e olhando para o Pai, dizendo assim: Pai, deixa eu ir logo buscar meu povo. Glória a Deus. Pai, deixa eu ir logo buscar minha igreja. Eu quero participar com eles. E o Pai olha para ele e diz assim: ainda não é tempo, filho. Eu ainda preciso trabalhar no coração do Alex. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu ainda preciso fazer algo novo na vida do Carlinhos. Glória a Deus. Eu ainda preciso cumprir a minha obra na vida do Gabriel. Ainda não é hora. Segura mais um pouco. Mas o desejo dele é participar conosco. Então, meus irmãos, não troque a mesa da ceia por nada. É verdade, Deus. Aleluia, Deus. A gente troca a mesa da ceia porque a gente brigou com o periquito, com o papagaio, com o cachorro. A gente troca a mesa da ceia porque fulano olhou errado para nós, olhou atravessado, porque não fala com o Beltrano. Jesus disse assim: volta lá, reconcilia com o teu irmão. Oh, aleluia. A gente troca por qualquer coisa. E Jesus disse: eu desejo participar. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Há mais de 2000 anos ele está cumprindo a sua promessa. Diga qual? Uau. Só participarei quando vocês estiverem comigo no reino. E naquele dia não serão os diáconos quem vai nos servir a ceia. Está escrito que o próprio Senhor há de nos servir. Não troque a mesa da comunhão por nada nesse mundo. É na mesa que nós temos comunhão com Ele. É na mesa que Ele nos faz semelhantes uns aos outros.
Na mesa não tem maior, na mesa não tem menor, na mesa não tem mais rico, na mesa não tem mais pobre, na mesa não tem perfeito, na mesa todo mundo é semelhante a igual, na mesa não tem igual. Graças a Deus que hoje nos deu a oportunidade de nos assentarmos. Em João capítulo de número 12, Maria preparou uma mesa, uma ceia para Jesus, e o texto diz: e estava sentado à mesa Lázaro, aquele que outrora esteve morto. Ou seja, estava morto, mas agora está sentado à mesa com Jesus. Outrora estava fedendo há 4 dias, mas agora está sentado à mesa com Jesus. Assim somos nós. Outrora estávamos mortos nos nossos delitos, mortos nos nossos pecados, mortos nas nossas concupiscências, mas Ele nos fez assentarmos à mesa. Você pode erguer a mão ao céu dessa noite e ser grato pelo privilégio de se assentar à mesa. Verso 19. E tomando o pão e tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo que é oferecido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Escute, na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão. Aleluia! Glória a Deus! Aquela noite foi a noite mais difícil de Cristo Jesus encarnado como homem na terra. Veio ao mundo 100% homem e 100% Deus. Ele era Deus, mas como homem encarnado na terra foi a noite mais difícil. Foi a noite em que ele foi traído. Você entende isso? Foi a noite em que alguém que ele chamou de amigo vendeu por 30 moedas de prata. Foi a noite em que ele sofreu, e nós vamos chegar lá. O texto diz ao ponto dele suar gotas de sangue. Era a noite mais difícil, mais perturbadora de Cristo Jesus, sim ou não? Sim. Mas ele tomou o pão. Aleluia, Jesus. O que te impede de participar do pão? Se na noite que ele foi traído, ele pegou o pão. O que te impede de participar do cálice? Se na noite em que ele foi vendido, ele participou do cálice. O que te impede de participar da mesa da comunhão? Talvez você diga assim: minha vida é difícil, minha vida é complicada demais, eu tenho muitos problemas. Foi na noite em que ele foi traído. Deus. Que ele pegou o pão. Jesus. Foi na noite da angústia que ele tomou o pão. Nada pode nos tirar da mesa da comunhão. Eu sei que muitos de nós aqui têm a vida complicada, irmão. A vida não é fácil. Todo mundo aqui tem seus problemas. A gente mata um leão por dia. E se você não matar o leão de hoje, você acumula 2 para amanhã. Aleluia! Mas na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! E ainda deu graças. Sabendo que havia de ser traído, ele deu graças. Aleluia! Sabendo que havia de ser vendido, ele tomou e deu graças. Oh, Deus. Graças te dou. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque a mesa da comunhão também revela o traidor. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Aleluia. Então começaram a indagar entre si quem seria
dentre eles os que estavam para fazer isso. Verso 24. Suscitaram também entre si uma sobre qual deles parecia ser é a noite mais difícil dele, cara. É a noite em que ele havia de ser traído. Apanhou, foi cuspido, bateram nele com uma cana, julgaram Jesus ilegalmente, porque o julgamento foi de madrugada sem testemunha. Armaram contra ele, bateram nele, fizeram de tudo com ele. O texto diz que os soldados faziam chacota dele. E alguém está brigando entre si sobre quem é o maior. Alguém está discutindo entre si sobre quem é o maior. A mãe de dois chegou a pedir para Jesus: deixa meus filhos se aceitar, uma à sua destra e outra à sua esquerda. Jesus pega uma criança, coloca no seu colo e diz assim: se não fores prudente, puro como essa criança, não herdarás o reino. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A pureza é o que Jesus está dizendo. A pureza. Você vai na loja, você vê um terno. Um homem vai na loja, ele vê um terno de 200 e um terno de 800. Ele deseja de 800. A irmã vai na loja, ela vê um escarpão. Dá glória. Aleluia. Um escarpão de 100. Aí tem um de 250. Ela se interessa com o de 250. A criança você pode dar um brinquedo de 20 e um de 200. Ele brinca com um de 20, com um de 20, como se fosse de 200. Pra ele não tem diferença. Se não fores puro de coração como uma criança, não herdarás o meu reino, disse Jesus. Aleluia. Sem vaidade. Verdade, meu Pai. Não estou dizendo que você não tem que ter, é bom ter, é muito bom. Mas você não pode ser apegado a essas coisas. Na noite em que ele foi traído, alguém está discutindo sobre quem é o maior. Irmão, tem muita coisa acontecendo ao nosso redor. Verdade. Tem muita gente perecendo, precisando de ajuda. Tem muita gente sofrendo. A obra de Deus é carente. A seara é grande e faltam ceifeiros. Diga, onde eles estão? Onde eles estão? Brigando entre si sobre quem prega mais, quem canta mais, quem é o melhor. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Diga glória a Deus, irmão. Aleluia. Não estou discutindo, Cleide, sobre quem é o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Lembra? Diga para o irmão assim: lembra? Lembra. Diga, sua mãe sempre te disse. Sua mãe sempre te disse. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Ele está para ser traído, irmão. Ele está servindo. Ele está para ser vendido e está servindo. Ele está para ser cuspido e está servindo. Ele está para suar gotas de sangue e está servindo. Ele está para ir para a morte de cruz e está servindo. É verdade. Diga para o teu irmão assim: se nós não vivermos para servir, diga, não servimos para viver. Vamos viver. Aleluia, Deus, aleluia, Jesus. Você está aí, irmão? Se não vivermos para servir, não servimos para viver. Porque ele diz: no meu reino, maior é o que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Glória a Deus.
para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assentareis em tronos para julgar as tribos de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Pedro, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo, dependendo da tua tradução, para se andar com você. Eu, porém, roguei por ti. Ele está para ser traído e está rogando pela vida de alguém. Ele está para ser cuspido e está pedindo ao Pai pela vida do Pedro. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, posso falar ou não? O Pedro está olhando e dizendo assim: Senhor, eu não vou deixar sair para a cruz. Senhor, eu não vou deixar sair para a morte. Se for preciso, eu luto por ti. Se for preciso, não sei o que, já carrego uma espada. Eu isso e aquilo. Ele falou assim: Pedro, Satanás pediu para se andar com você. Eu que roguei ao Pai para que ele não desfalecesse a tua fé. Mas você, quando se converter, o que você está dizendo aí, nem converter você é. Eu sabia que agora o glória ser. Aleluia. Glória a Deus. Quando você se converter, está escrito ou não? Quando te converter, porque você tá achando que é e não é. Quando você se converter de verdade, fortalece os teus irmãos. Porque só quem de fato ainda não foi convertido tende a desfalecer a fé dos outros. Espírito Santo de Deus. Tá vendo isso aqui? Isso aqui eu creio até na capa, irmão. Até essa fitinha aqui é poderosa. Isso aqui eu creio tanto nisso aqui. Tanto nisso aqui. Eu já disse isso aqui. Que se dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava. Isso aqui eu creio até na capa. Não temos o direito de desfalecer a fé de ninguém. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Jesus. É verdade, Deus. Glória a Quando Deus. você se converter de verdade, Pedro, fortalece os teus irmãos. Oh, Deus tremendo. Você vê a pessoa desfalecida na fé, aí você fica: não, é assim mesmo, a igreja é assim mesmo. Não, anima o teu irmão. Seja perseverante. Paulo disse: sejam firmes e constantes. Aleluia. Persevera, vai mais além, exceda. Aleluia. Glória a Deus. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ele está falando, não entendeu nada. Deixa eu te dizer algo. Afirme-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que não me conheces antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Diga o que é isso? Jesus está dizendo: esteja pronto para a guerra. Aleluia. Na primeira comissão, eu te mandei sem nada, porque eu já tinha preparado tudo. Mas agora, quem não tem espada, compre uma. Estejais pronto para a batalha, pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado com os malfeitores, porque a mim se refere, está sendo cumprido. Então lhe disseram: eis aqui 2 espadas. Boa coisa é alguém que está sempre preparado. Deixa eu te dizer algo: oportunidades aparecem para quem está preparado. É verdade. Ele falou: vai lá e compra espada. Do nada alguém tirou 2. Preparado. E saindo, eu vou ensinar. E saindo como de costume para o Monte das Oliveiras, os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Você conhece tão bem como eu o texto. Jesus foi 3 vezes no Getsemane.
3 vezes. O Getsemane não é um monte, tá? O monte é o Monte das Oliveiras. O Getsemane é um lugar à parte em cima do Monte das Oliveiras, onde Jesus foi. Quando Jesus saiu da mesa, Judas foi trair. Então Jesus só levou 12 apóstolos. Levou 11. Ficou 8 embaixo e Jesus subiu com 3, amém? Pedro, Tiago e João. Deixou eles num lugar e foi num lugar onde o texto diz a distância de um tiro de pedra, lá no Getsemane. E aí Jesus vai orar. Jesus ora: Pai, passa de mim esse cálice, se possível, mas faça a tua vontade. Quando Jesus volta, Jesus encontra os discípulos fazendo o quê? Dormir. Encontra os discípulos fazendo o quê? Dormir. Jesus olhou para eles e disse assim: não pudestes velar comigo uma hora? Ficai aqui e orai para que não entreis em tentação. Deixa eu te dizer, quando você decide sair de casa sem orar, sem agradecer, sem pedir a Deus, na esquina, Satanás vai preparar uma tentação para te derrubar. Só a oração nos livra da tentação. Foi Jesus que disse: vigiai e orais para que não entreis em tentação. Só que escute, o que Jesus disse para os discípulos? Não pudeste velar comigo uma hora. Escute, não existe tempo limite para oração. Elias orou aproximadamente 16 segundos e caiu fogo do céu. Jesus orou cerca de 7 segundos diante da sepultura de Lázaro. Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Mas eu disse isso por conta da incredulidade deles. Tendo dito isso, disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, amém? Amém. Então não é o tempo, mas escute, o que a gente aprende com a lição? Diga o quê? O quê? Que se eu não consigo orar nem 1 hora por dia, eu estou muito abaixo do nível que ele espera de mim. Aleluia. É verdade. No mínimo ele espera que eu dedique 1 hora do meu dia para ele. Não pudestes velar comigo 1 única hora? Ficai aqui e ore para que não entreis em tentação. Ele se distancia de novo e aqui encerra: Pai, passa de mim esse cálice. Alguns dizem assim: Jesus temia a morte, porque ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. E o problema nunca foi a morte, porque está escrito que ela é o último inimigo a ser vencido. Jesus, durante o seu ministério, pelo menos 3 vezes Jesus encontrou com a morte. Jesus encontrou com a morte diante da sepultura de Lázaro e ressuscitou Lázaro. Jesus encontrou com a morte na entrada da cidade de Naim, quando a viúva estava indo enterrar seu único filho, e Jesus levantou o menino. Jesus encontrou com a morte dentro da casa de Jairo, quando a sua filha já havia morrido, e ele entrou e disse: Talita cumi, menina, te digo, levanta, dai-vos de comer. Porque a missão dele é levantar, mas alimentar é sua. Então ele disse: levanta, e ela levantou. E ele olhou para o pai e para a mãe e disse assim: agora alimenta ela, dá de comer. Então não era a morte. Então diga assim: qual era o cálice? Era o pecado. Porque o cálice estava cheio das nossas transgressões, cheio das nossas iniquidades, cheio dos nossos pecados, das nossas mazelas. Está escrito que as nossas obras eram como trapos de imundícia. Você entende isso ou não? É. E alguém que nunca pecou, mesmo a escritura dizendo que Jesus foi tentado em todas as tentações. Tudo que você passa, Jesus passou. A escritura diz que ele foi tentado em tudo, hein? Tudo. Em tudo. E ele venceu. Aleluia. Ele cumpriu toda a lei. Só Jesus guardou o sábado. Os judeus pregam que tem que guardar o sábado, nenhum deles guarda. Só Jesus guardou o sábado. Ele morreu na sexta-feira, tiraram ele da cruz, colocaram dentro da sepultura. Ele passou o sábado inteiro dentro da sepultura. Só ressuscitou no domingo de manhã. Só ele guardou o sábado. Você está aí, diga amém? Amém. Mas ele se apegou num texto de Levítico que diz assim: o homem que cumprir toda a lei viverá por ela. Era a garantia dele ressuscitar. E alguém sendo santo que nunca pecou, agora teria que beber o cálice com os nossos pecados. Aleluia. O texto diz pelo profeta: e ele se fez pecado. Ele nunca pecou, ele se fez pecado por nós. Levou sobre si as nossas transgressões.
levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Aleluia! Isso, Pai! Meu Deus! Alguém com a natureza tão pura e humilde, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Alguém que na noite que foi traído, estava servindo. Na noite em que foi traído, estava ceando. Chamou o traidor de amigo. Agora, diante do cálice da iniquidade, ele diz: Pai, se possível, passa de mim. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, cumpra-se em mim a tua vontade. Se não for possível, cumpra-se em mim o teu querer. E eu encerro. Aí o texto diz, passa para mim, versículo 42. Ai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. 43. E apareceu-lhe um anjo e o conhecia. Irmão, não me pergunte o que aquele anjo disse para Jesus. Não me pergunte o que aquele anjo disse para Jesus. Mas está escrito que um anjo desceu no jardim e o consolou. Se Jesus desiste ali agora, de que acontecia? Não tinha igreja. Não tinha Espírito Santo para a igreja. Nós não estaríamos aqui. Talvez, não estou te afirmando, o anjo olhou para ele e disse assim: enfrenta. Porque depois disso, no dia 15 de outubro de 2023, vai ter uma igreja lá na Vila Jacuí. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia! Celebrando a tua ressurreição. Glória a Deus, aleluia! E o anjo consolou. Vale a pena servir mesmo no dia da traição. Vale a pena tomar o pão mesmo no dia da traição. Vale a pena não desistir mesmo no pior dia da tua vida. Porque Deus há de preparar consolo. Porque Deus há de preparar refrigério. Porque Deus há de preparar fortaleza. Levante a tua mão, levante a tua mão. Eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo Deus. Foi na noite em que ele foi traído que ele tomou o pão. Foi na noite em que ele foi traído que ele tomou o cálice. Foi na noite em que ele foi traído que ele suou gotas de sangue. Mas foi também na noite da traição que o céu enviou consolo. Que o céu enviou conforto. Não desista. Permaneça com a tua mão lá em cima. Com a tua mão levantada, adora ao Senhor. Com a tua mão levantada da glória. Seja fortalecido nessa noite. Seja fortalecida nessa noite. Receba a plenitude do Espírito vive na sua vida. Seja renovado. Seja renovada agora. Receba consolo. Seja confortado por Ele. E os céus do conforto.